Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar no capítulo final da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 16. Um capítulo fascinante. E olha, depois de passar por capítulos tão densos, né? Sim. Cheios de teologia, correções, discussões bem profundas, chegar nesse capítulo é como, sei lá, abrir os e-mails de um gerente de projetos do primeiro século. É surpreendentemente prático. Totalmente. É o lado pragmático da fé. Exato. E para guiar a gente, estamos usando trechos de duas bíblias de estudo diferentes. E elas não dão só o texto puro, né? Não, de jeito nenhum. Elas vêm com comentários, com notas, que meio que acendem uma luz sobre o que estava rolando nos bastidores, sabe? E a nossa missão é justamente essa: entender como a fé para Paulo saía do papel e virava tipo planilha, cronograma, gestão de pessoas. É a teologia na prática, a teologia do dia a dia. Isso. Ok. Então vamos desvendar isso. Vamos lá. Então, o primeiro item na pauta dessa reunião que o Paulo está conduzindo por carta é, sem rodeios, dinheiro. Direto ao ponto. Ele vai direto falar de uma coleta. À primeira vista, parece só um pedido de doação. Mas as fontes indicam que a história é bem maior que isso. É muito maior. O que é fascinante aqui é que essa coleta não era só caridade. Era, na verdade, uma estratégia de unificação. Unificação? Como assim? Pensa no cenário. A igreja de Corinto era, na sua maioria, de não-judeus, né? Era uma igreja urbana, cosmopolita, com gente de dinheiro. Certo. A igreja da Judéia, para onde o dinheiro ia, era a igreja-mãe, de origem judaica, e estava passando por dificuldades. Essa doação era uma ponte. Ah, entendi. Era o Paulo, gerente de projetos, dizendo: olha, nós somos uma empresa só, com filiais diferentes. A filial de Corinto precisa ajudar a matriz em Jerusalém. Era uma demonstração financeira de que eles eram parte da mesma família. Exatamente. Uma prova de conceito, na prática. E o plano de ação que ele descreve é de uma clareza impressionante. Ele detalha o quando e o como. Sim, ele é muito metódico. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. O que isso nos diz sobre a mentalidade dele? Diz que ele era muito metódico. Primeiro, no primeiro dia da semana. Por quê? O dia de culto deles, imagino. Sim, era o dia da ressurreição, o dia de culto. Então ele está conectando o ato de dar com a adoração. Mas também tem um lado ultra pragmático. Qual? Era o único dia em que todos estariam juntos. É a reunião semanal da equipe. Sabe, o momento mais eficiente para comunicar e executar uma tarefa. É o memorando que sai na reunião de segunda-feira. Exato. É espiritual e, ao mesmo tempo, uma logística brilhante. E a parte do de acordo com a sua renda. Não é uma taxa fixa, então. Não, e isso é crucial. Não é o imposto. É um princípio de generosidade proporcional. Quem tem mais, contribui com mais. Isso torna a participação acessível a todos, né? A todos, do rico ao pobre, cada um segundo suas posses. E ele ainda dá um motivo para toda essa organização. Façam isso para que, quando eu chegar, não seja preciso fazer coletas. Ele não queria chegar e passar sacolinhas pressas. Exatamente. Isso poderia gerar pressão, constrangimento. Ele queria um processo planejado, digno, que viesse do coração, não do impulso. E a segurança disso tudo. Não existia Pix, não existia transferência bancária. Como garantir que esse dinheiro coletado por meses ia chegar seguro no destino? Aí entra a genialidade da gestão dele, focada em transparência total. Ele não diz "me deem o dinheiro que eu levo". Que seria o mais fácil, né? Seria. Mas ele diz que a própria igreja de Corinto deveria escolher e aprovar seus próprios mensageiros para levar a oferta até Jerusalém. Nossa. Ele se coloca como um supervisor que pode até acompanhá-los, mas a responsabilidade da entrega é da comunidade. Isso cria um nível de confiança absurdo. Ele está dizendo, o projeto é nosso, a responsabilidade é compartilhada, é um modelo de prestação de contas que muitas organizações hoje teriam dificuldade de implementar. E essa mentalidade de prestação de contas, de transparência, se estende até para a vida pessoal dele, não é? Com certeza. Porque logo depois de organizar o dinheiro dos outros, ele começa a abrir a própria agenda, falando dos planos de viagem dele.
É um nível de transparência impressionante para um líder. Completamente. Ele muda da gestão financeira para o planejamento estratégico de operações. Ele diz que vai passar pela Macedônia, que talvez passe o inverno com eles em Corinto. Mas tem um detalhe mais importante. A condição que ele coloca. Se o Senhor permitir. Isso mostra que, por mais que ele fosse um planejador meticuloso, ele tinha uma mentalidade ágil. Ele tinha um roteiro, mas estava pronto para pivotar, para mudar a rota, conforme a direção que ele acreditava vir de Deus. E no meio desse planejamento, ele solta uma frase que para mim resume tudo. Ele explica por que vai ficar mais um tempo em Éfeso. Ah, essa frase é incrível. Porque uma porta grande e eficaz se abriu para mim. E há muitos adversários. Peraí. A lógica parece invertida. Totalmente. Uma porta grande se abriu. E há muitos adversários. A maioria de nós diria, mas há muitos adversários, vendo isso como um problema, um obstáculo. Pois é. Ele parece ver os adversários quase como uma confirmação de que a oportunidade é real. Que tipo de mentalidade é essa? É a mentalidade de quem entende que onde há grande potencial, haverá grande resistência. Para ele, a oposição não era um sinal para recuar. Era um sinal de que o trabalho era importante, crucial. É como um investidor que vê a concorrência acirrada no mercado e pensa, é aqui que o dinheiro está, é aqui que a inovação acontece. Paulo via a presença de adversários não como um impedimento, mas como um indicador da importância estratégica daquele lugar. Ele corre para o fogo, não para longe dele. E além de gerenciar projetos, ele também gerencia pessoas, né? A equipe dele. Ele fala de 2 colaboradores, Timóteo e Apolo, e a forma como eles o abordam é bem diferente. Sim, muito diferente. Primeiro, Timóteo. Por que ele precisa dar instruções tão específicas sobre como tratar o Timóteo? Ele parece, sei lá, preocupado. E provavelmente estava. As fontes sugerem que Timóteo era mais jovem, talvez mais tímido, mais introvertido. E Corinto era uma cidade difícil, sabe? Cheia de gente arrogante, questionadora. Entendi. E então Paulo, como um bom líder, prepara o terreno para o seu enviado. Ele diz, não o desprezem, façam com que ele se sinta à vontade. E ele dá a razão. Qual é a razão? Porque ele faz a obra do Senhor, assim como eu. Isso é um ato de validação poderosíssimo. Ele está transferindo a própria autoridade para o liderado dele, protegendo e garantindo que ele seja recebido com o devido respeito. É pura mentoria em ação. Ok, isso faz muito sentido. Mas a parte do Apolo é a que mais me pega. Ah, o caso do Apolo é ótimo. Paulo diz que pediu muito para Apolo ir a Corinto, mas a resposta, segundo a fonte, é basicamente: ele não quis ir de jeito nenhum agora, irá quando tiver oportunidade. É isso mesmo. Apolo simplesmente disse não para o apóstolo Paulo. Isso não é, tipo, insubordinação? Como funcionava essa hierarquia? Essa é a nossa reação imediata, né? Pensando numa estrutura corporativa moderna. Mas o que isso revela é fascinante. Ok. Não era uma hierarquia militar. Apolo não era um subordinado de Paulo. Era um colega, um líder por direito próprio com sua própria esfera de influência. Então ele tinha autonomia. Total. Ele tinha a própria avaliação da situação. Talvez ele tenha pensado, a igreja de Corinto já está dividida com gente usando o meu nome para criar panelinhas. Minha presença agora só vai piorar as coisas. Faz sentido. A decisão dele e o fato de Paulo relatar isso de forma tão natural, sem nenhum ressentimento, mostra uma maturidade mútua gigantesca. Eles eram parceiros, não chefe e empregado. Nossa, isso é um recado direto para a própria igreja de Corinto, que vivia brigando sobre qual líder era melhor, se era Paulo, Apolo ou Pedro. Exatamente, ele está demonstrando na prática. Vejam, entre nós não existe essa rivalidade que vocês inventaram. É uma lição de liderança pelo exemplo. Perfeito. Falando em maturidade e exemplo, o final da carta parece um manual de cultura organizacional. Depois de toda a logística e planejamento, ele dispara uma série de comandos rápidos, diretos. Sim, são 5 verbos de ação no versículo 13. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Parece uma fala de técnico no vestiário antes de um jogo importante. É bem isso. É um chamado para vigilância e resiliência. Mas para que essa força não vire brutalidade, ele adiciona a regra de ouro no versículo seguinte. Que é?
Tudo que vocês fizerem, façam com amor. Essa é a diretriz principal que deve governar todas as outras. Força e coragem sem amor podem se tornar apenas arrogância e agressividade. E aí a carta, que era sobre grandes temas, se torna incrivelmente pessoal. Ele começa a citar nomes. Ele destaca a família de Estéfanas. É como se ele estivesse dando um shout-out, um reconhecimento público. É mais do que isso. Ele os chama de os primeiros frutos da Acaia, ou seja, os primeiros convertidos daquela região, os pioneiros. Ah, legal. E ele pede que a igreja reconheça e se submeta a líderes como eles. E por quê? Não por causa de um título, mas porque eles se dedicaram ao serviço dos santos. Então a liderança vem do serviço. Exatamente. Aqui, Paulo define o que é liderança de verdade, serviço. A autoridade vem do trabalho, da dedicação voluntária ao bem da comunidade. É como premiar o funcionário do mês, mas o prêmio é o reconhecimento pelo serviço sacrificial, não pela performance individual. A lista de saudações continua e aparecem nos detalhes que, para nós hoje, soam um pouco estranhos, né? Ele menciona a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila e depois diz: cumprimentem uns aos outros com um beijo santo. O que significa uma igreja se reunir na casa de alguém e o que é esse beijo santo? Hoje isso provavelmente geraria uma visita ao RH. Com certeza. Mas isso nos dá uma fotografia da vida da igreja primitiva. Primeiro, a igreja na casa. O cristianismo não começou com catedrais. Começou em salas de estar. Isso. Eram pequenas comunidades, ágeis, íntimas. O movimento crescia de forma orgânica, de casa em casa. E o beijo santo? Sim, o beijo santo. Era um costume da época, um cumprimento normal. Mas dentro da comunidade cristã, ele ganhou um significado radical. No Império Romano, as barreiras sociais eram muito rígidas. Sei. Um senhor não cumprimentaria seu escravo da mesma forma que um igual. Ao adotar o beijo santo para todos, eles estavam demolindo essas barreiras. Era um gesto que dizia: aqui dentro somos todos da mesma família. Nossa. Então sim, seu ponto sobre o RH é engraçado, mas a ideia por trás era quebrar hierarquias, não criá-las. Entendi. Era um símbolo de uma cultura radicalmente inclusiva. E então a gente chega ao clímax da carta. O tom muda de novo, bruscamente. É uma virada em tanto. Paulo, que provavelmente ditou toda a carta para um escriba, pega a pena para escrever os últimos versos com a própria mão. E o que ele escreve é chocante. Muito chocante. A saudação é do meu próprio punho. Paulo, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Maranata. Que final é esse? Ele assina, solta uma maldição e depois uma palavra estranha que nem é grega. É uma montanha-russa emocional e teológica nesses últimos versos. A assinatura de próprio punho era o selo de autenticidade dele, a prova de que a carta era legítima. Ok. A palavra grega para amaldiçoado é anátema. É um termo extremamente forte, uma declaração solene. É como se ele dissesse: depois de tudo que ensinei sobre amor e unidade, o ponto central e inegociável é este: um amor genuíno por Cristo. Quem não tem isso, está fora do projeto. É um aviso muito severo. Muito. E o Maranata? O que é isso? E logo depois dessa palavra pesadíssima, ele escreve Maranata. É uma palavra em aramaico, a língua que Jesus falava, inserida numa carta em grego. Curioso! As notas explicam que significa Vem Nosso Senhor. Era uma das orações mais antigas e centrais dos primeiros cristãos. Pensa no impacto. Ele dá o aviso mais duro possível e imediatamente o contrapõe com a maior esperança possível. É o resumo da fé cristã, então. Exato. A realidade do juízo e a esperança da vinda do Senhor andam juntas. É a tensão fundamental da vida. Uau! E depois de tudo isso, dessa intensidade toda, ele encerra com uma bênção. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês, o meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. É incrível, né? Ele vai do amaldiçoado seja pro meu amor esteja com todos em 2 frases. Exatamente. A carta que lidou com tantas divisões, problemas e correções duras
Termina com a afirmação da graça e uma declaração de amor pessoal e inclusivo. Ele equilibra a verdade dura com o afeto profundo. É o retrato completo de um líder. Então, o que a gente tira disso tudo? Para mim, a lição mais forte deste capítulo é que a fé não mora só no mundo das ideias. Não mesmo. Ela vive ou morre nos detalhes de como uma comunidade lida com seu dinheiro, como seus líderes planejam um futuro, como a equipe é gerenciada e, no fim, como as pessoas se tratam no dia a dia. É a coisa mais prática do mundo. Perfeito. Este capítulo é um microcosmo de uma comunidade real, vibrante e bem bagunçada. Tem logística, tem dinâmica de relacionamento, tem conflito de egos, Tem tudo isso. mas tudo isso é sustentado por uma missão e uma esperança que une a todos. Da coleta de dinheiro em Corinto às saudações pessoais, tudo aponta para uma fé que só existe de verdade quando é vivida em comunidade, com responsabilidade e com os olhos no futuro. E isso nos deixa com um último pensamento para refletir. Paulo termina com essa palavra aramaica, Maranata. Numa carta para Coríntios, uma cidade global, de língua e cultura gregas, por que usar essa expressão estrangeira, da língua original de Jesus? O que isso nos diz sobre a esperança que unia comunidades tão diferentes, uma esperança tão central que transcendia a própria língua do cotidiano? Boa pergunta. E, trazendo para hoje, qual seria a palavra ou o conceito que consegue unir comunidades diversas de uma forma tão profunda a ponto de superar as nossas barreiras culturais e linguísticas?